Hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário setipado. Você sabe o que é e se faz diferença para o seu investimento? Acompanhe aqui no vídeo que você vai entender um pouco mais de maneira simples e resumida sobre essa classe de ativos. Antes de mais nada, eu ia pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos e também ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas para ter informação. Se você tem fundo imobiliário setipado dentro do seu portfólio, me chame aqui no link abaixo e daí a gente conversa um pouco mais sobre como está o seu portfólio, se há algum risco inerente, se tem alguma preocupação para você dentro dessa classe de ativos. Bom, vamos lá. O que são os fundos imobiliários setipados? Imagina assim, você tem o fundo tradicional, que é o fundo de balcão, e você tem uma oscilação da cota ali dentro. Essa oscilação da cota vai fazer com que muita gente tenha bastante aversão a esse nível de risco. Por mais que os proventos caiam mensalmente, a volatilidade a mercado faz com que muita gente acabe se desfazendo ao longo do caminho e saindo com prejuízo. A partir daí, foi criado o fundo imobiliário setipado, que sai essa volatilidade da cota e faz com que o fundo não tenha mais essa volatilidade apenas sendo negociado de acordo com a taxa de compra dele. Tá, Jefferson, mas o que é taxa de compra? Imagina assim, se o fundo tem IPCA mais 8, CDI mais 5 na carteira, essa é a taxa dele. Se a curva de juros sobe, se a curva de juros desce, vai interferir diretamente nesses ativos. Se o juros está mais elevado, CDI mais 5 fica muito atrativo. Ao mesmo tempo, IPCA mais 8 perde atratividade. Agora, se os juros vêm para baixo, por exemplo, no nível de 2%, igual a gente chegou na pandemia, o CDI mais 2 perde muito valor, enquanto isso IPCA mais 8 agrega muito para o portfólio, visto que você vai ter uma rentabilidade muito interessante. Então, dessa forma, você tira essa volatilidade das pessoas comprando ou vendendo, seja por motivo especulativo ou movimento de mercado, e fica refém apenas da questão da taxa de juros do mercado em relação aos ativos. Você sai daquela volatilidade natural dentro do mercado de balcão. Passado esse ponto, vamos entrar então no aspecto segurança. Do ponto de vista de segurança, o fundo setipado ele vai ter o mesmo nível de um fundo listado. A diferença é que muitas vezes a gente vai ter ali um fundo listado que é bem maior, então isso faz com que a diversificação ali dentro daquele portfólio fique mais atrativa e mais interessante. Suponhamos, a gente vai analisar um fundo igual o Canip vai ter ali no máximo 4%, 5% dentro de um único devedor. Enquanto isso, um fundo setipado, por ter 200 milhões de mercado, por exemplo, ele pode ter ali dentro algo em torno de 15%, 18% de concentração. Então isso faz com que, se caso essa empresa vier a dar algum problema e ela não honrar com os pagamentos, uma recuperação judicial, por exemplo, você vai ter um prejuízo de 18% dentro daquele ativo. Então, isso faz com que o nível de segurança acabe ficando menor. Liquidez. Esse é um ponto bem importante, tá, pessoal? Ao mesmo tempo que eu tenho uma volatilidade maior dentro do fundo listado tradicional, dentro do fundo setipado, eu não tenho essa volatilidade. Só que, ao mesmo tempo, a liquidez para eu sair de um fundo imobiliário tradicional é de acordo com as taxas, os preços que as pessoas querem comprar ali naquela tela. Então, isso faz com que, basicamente, a pessoa que esteja querendo comprar, seja um preço abaixo ou acima daquilo que eu quero vender, eu vendo imediatamente ali dentro. Já no fundo setipado é um pouco diferente. Eu preciso ter alguém que provenha essa liquidez para mim. Sim, pode ser a outra contraparte, alguém querendo comprar, mas muito mais a instituição a qual aquele fundo setipado está custodiado, ela vai precisar fazer essa liquidez. Seja qual for a sua corretora, ela vai precisar prover essa liquidez e fazer esse meio de campo entre alguém que está querendo comprar e alguém que está querendo vender. Rentabilidade. Quando a gente vai falar de rentabilidade, pessoal, o que acontece? Dentro do dividendo é a dívida de um lado e dívida do outro, nos fundos de papéis. Se for um fundo logístico, um fundo de shopping, etc., dentro do ambiente CETIP, vai ser a mesma coisa. O provento que vai cair vai ser a mesma coisa, não vai fazer diferença. Porque em um você vai ter dívida, shopping, ou algum outro ativo ali. Dentro do fundo listado, mesma coisa. Então a rentabilidade em si não há diferença, visto que a alocação final é a mesma. A rentabilidade que pode sentir diferença é aquela a mercado. Suponhamos que estejamos no momento bom de FIX. Isso, o fundo imobiliário começa a subir. Você vai ganhar na cota e também nos dividendos. Já no fundo setipado, você vai ganhar nos dividendos e um pouco na cota, mas não necessariamente devido ao fator ali que está diretamente ligado às pessoas querendo comprar aquele ativo, mas sim, lembra que eu falei que o ativo ele é cotado na curva, ou seja, diferente de estar no mercado, alguém querendo comprar e vender, na curva basicamente é aquela taxa que você já tem contratado. Se, por exemplo, o ativo do governo, IPCA+, a NTN-B,
estiver pagando IPCA mais 4, tiver IPCA mais 8 dentro do portfólio, ele vai ter uma leve valorização, mas talvez nem tanto quanto o fundo a mercado, o fundo listado teria. Então, você abre mão um pouco de rentabilidade quando sobe, mas em contrapartida, no momento de queda, você também sofre um pouco menos. Agora tem aquele aspecto. Será que faz sentido para você de fato? Será que realmente tem um processo de transparência muito bom dentro dos fundos? Bom, o fundo ele vai ter as lâminas, todas as informações, do mesmo jeito que um fundo listado vai ter. Então, se você entrar nos sites ali, buscar certinho, você vai encontrar cada um dos fundos, que vai ter ali as informações contidas dentro deles. Aí agora você pode olhar e tentar entender esse processo de transparência por quem está te passando. Esse é um grande ponto, porque muitas vezes pode ocorrer do perfil da pessoa ao qual está alocando não fazer tanto sentido ter essa característica de fundo. Então isso pode aumentar o risco do portfólio de maneira desnecessária para ter um provento mensal. Então, basicamente, você tem que entender se faz sentido para o seu nível de risco e para o nível de retorno que você quer buscar dentro desse cenário de liquidez que eu mencionei anteriormente. Bom, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é o fundo setipado. Se te faltou alguma informação, deixa ali no comentário que eu vou responder para você. E também não deixe de me chamar ali no link abaixo para a gente poder conversar, para poder entender um pouco mais sobre o seu portfólio, ver se tem algum nível de risco ali dentro e você ficar mais tranquilo de modo geral. Tá bom? Um grande abraço, valeu!